Hello, guys! Hoje vamos retomar os nossos estudos sobre Reading Strategies. Vamos ver a parte 2 da nossa aula. Mas vamos começar primeiro com a nossa reflexão de sempre. A frase diz: To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others. É uma frase de Anthony Robbins, que significa que, para nos comunicarmos de forma eficaz, nós temos que perceber que somos todos diferentes na maneira que percebemos o mundo e temos que usar esse entendimento como um guia para a nossa comunicação com os outros. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que se a gente quiser realmente se comunicar com as pessoas, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, que elas percebem o mundo de maneira diferente. Nós não vamos falar com um idoso da mesma maneira que a gente fala com uma criança, né? A gente tem que saber que a maneira que eles compreendem o mundo é diferente. E para a gente se comunicar de forma eficaz, a gente tem que levar essas coisas em consideração. Nosso texto de hoje é basicamente sobre isso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre different text genders, né? Sobre gêneros textuais diferentes. Mas o que são gêneros textuais? São textos que exercem uma função social específica, né? Eles vão ocorrer em situações do nosso cotidiano, né? A gente vai usar esses textos para nos comunicarmos o nosso cotidiano e eles têm intenções bem definidas. Cada um tem o seu propósito e características também bem específicas. Quando a gente ler um texto, é hiper importante que a gente observe a que gênero ele pertence, né? E também que a gente observe qual é o objetivo principal desse texto. Para que ele foi produzido? Com que objetivo? Visando atingir que pessoas? Em que contexto ele aparece? Qual a função, a finalidade dele? Isso são coisas que a gente tem que levar em consideração quando está lendo ou analisando ou interpretando algum texto. Por exemplo, este texto aqui. Este texto é uma carta, uma letter, né? Uma letter, ela tem características específicas. Ela geralmente começa com uma data, depois ela tem a pessoa a quem a carta está sendo dirigida, tem o conteúdo, existe uma saudação no final, né? Isso são características de uma carta. A própria maneira que ela está disposta no papel deixa claro que ela é uma carta, porque as cartas têm este formato. Isso aqui é um card, é um cartão. Né? Um cartão também costuma ter uma característica própria. Ele geralmente é dobradinho, na frente tem uma imagem, a gente não está vendo a frente aqui. Costuma ter uma mensagem impressa e um espaço onde a gente se direciona ao nosso interlocutor. Correto? E este aqui é um postcard, é um cartão postal. Né? Que geralmente a gente usa quando está viajando para mandar mensagens simples para as pessoas, né? Mensagens mais curtas. E um quarto exemplo aqui é uma note, é tipo um bilhetinho, né? Que seria uma mensagenzinha curta e escrita que a gente deixa para as pessoas. Com que objetivo a gente escreve esse tipo de texto? Para informar, para dar alguma notícia, para elogiar, to praise, to ask for, para fazer um pedido, to wish, para fazer um desejo, tipo desejar Feliz Natal, Feliz Aniversário, né?
To complain, para reclamar. Então, tem vários motivos que a gente pode escrever ou uma carta ou, né, um cartão. Tem várias razões para a gente fazer isso. E que tipo de language a gente usa? Aí, gente, vai variar. Por exemplo, num card, num cartão, ou num postcard, ou numa note, geralmente a gente usa uma linguagem bem informal. Numa letter, numa carta, aí vai variar. Se for uma carta formal, comercial, eu vou usar um linguajar mais formal. Se for uma carta pessoal, eu posso ser mais informal. Aí vai variar bastante. Esses 4 textos estão juntos aqui porque hoje em dia eles meio que foram substituídos por outros tipos de texto. Eu garanto que muitos de vocês provavelmente nunca escreveram uma letter na vida de vocês, uma carta na vida de vocês. Agora olhem este aqui. Isso aqui é um e-mail. E esse aqui é o que eles chamam de texting, né? Que são essas mensagens curtas que a gente troca no Messenger ou no WhatsApp. Eles chamam de texting, né? Isso aí veio muito substituir aqueles textos que nós vimos na tela passada. Hoje em dia, se você quer escrever para alguém, você manda um e-mail. Se você quer mandar um bilhetinho para alguém, um recadinho para alguém, você já não escreve mais um bilhetinho. Você manda um texting. Ok? Características desse texto, que geralmente, no caso do texting, é que se usa muita linguagem resumida, né? Existe um linguajar todo próprio para o texting, que hoje em dia, né, é muito comum. Já no e-mail também vai ser como a carta, vai depender se for um e-mail formal, se for um e-mail mais informal, a linguagem pode mudar. Esse tipo de texto a gente chama de poster, ou em português, cartaz, né? E o poster, gente, tem 1001 utilidades. Ele pode ser usado para vários motivos. Por exemplo, esse primeiro poster aqui, ele é um poster que está falando sobre adoção de animais. Então, começa escrito assim, adopt me, please, né? Ou seja, existe uma intenção clara do autor do texto 1 de persuadir o leitor. Ele quer persuadir o leitor a adotar um gatinho. Né? Existe aqui a função apelativa muito presente nesse texto. Já o segundo poster está falando sobre climate change facts. São fatos sobre as mudanças climáticas. Já é mais um poster informativo. A principal função dele aqui é a função referencial de inform the reader, de informar o leitor. Mas um poster também pode ser usado para advertise, para anunciar um evento, para anunciar um produto ou anunciar um serviço, né? E também pode ser usado to raise awareness, que é para conscientizar. Por exemplo, aqui no primeiro poster dessa página, está sendo anunciado uma festa de Halloween, ok? Aí tem todos os dados aqui da festa, tem o preço, tem o local, tem o que vai acontecer, né? Então tem um monte de information. Então ele também, além de advertise, de anunciar, além dele ter esse toque apelativo, né, de função apelativa, de apelar para o leitor do texto, ele também tem informação, ele também traz informação. Já esse segundo, olha o que diz: there is no
planet B. Eles fizeram um trocadilho com there is no plan B. Plan B significa plano B. A gente costuma dizer assim, se der errado eu tenho um plano B, né? Então eles disseram aqui, não há planet B, não existe o planeta B. Ou seja, se esse acabar, nós estamos no sal, né? Então o objetivo desse texto, embaixo está escrito assim, climate change is real. A mudança climática é real. O objetivo desse texto foi meio que ser aquela, né, aquele acorda, né? Foi conscientizar o leitor de que a gente tem que fazer alguma coisa, embora não exista uma convocação direta, né? E um pôster também pode ser usado para warn, para alertar, que é o caso desses, warning, alerta, please wash your hands, face masks required. Agora mais um tipo de texto, que são as lists, que são listas. Qual o principal objetivo de um texto que a gente reconhece como uma list? É enumerate, que é enumerar, né, coisas, pode ser vários tipos de lista. No primeiro, nós temos uma lista de resoluções que alguém fez para o ano novo. No segundo texto, eu tenho uma lista de benefícios que esse tipo de exercícios, que aparentemente lembra o yoga, né, traz para a gente. Então, isso se chama list. Esse aqui, gente, é uma recipe. Uma recipe é um texto, de uma certa forma, misto, porque ele tem dentro dele dois tipos de texto. Ele tem uma list, que é a list of ingredients, né? Uma lista de ingredientes, e ele tem os procedures, que são os procedimentos, o que você tem que fazer com esses ingredientes para você ter aquela receita. Então, a recipe é um tipo misto de texto, né? E como ele é um tipo misto de texto, além de enumerate através da lista, além de inform quais são os ingredientes que têm que ser usados, ele também vai teach, ele vai instruct, ele vai instruir, ele vai ensinar a fazer algo. Esse texto aqui é uma prescription. Cuidado para não confundir. Recipe é receita culinária. Prescription é a receita médica. É aquilo que a gente chama também de prescrição médica. Da mesma forma que a outra, né? Ela também tem o objetivo de inform, porque ela vai estar informando qual é o remédio que a pessoa vai ter que tomar, de quanto em quanto tempo, né? E ela também vai instruct, porque ela vai dizer para você como tomar, né? Isso aqui é um trecho de uma medicine leaflet, que a gente chama em português de bula de remédio, que tem como objetivo inform. Ela vai dizer aqui, por exemplo, como que você usa o remédio, né? Provavelmente embaixo estava trazendo mais informações sobre a composição desse remédio, né? Mas aqui, o propósito, para que ele serve, né? Mas ela também vai servir para warn, ou seja, vai ter alertas aqui. E ela também vai instruct, vai te dar instruções ou directions de como tomar, quanto tomar, de quanto em quanto tempo e assim por diante. Então, um único texto
com várias funções. E isso aqui é um food label, é o rótulo de algum tipo de alimento. Geralmente, a principal função do rótulo é inform, é dar information. No caso deste aqui específico, além de inform nutrition facts, né, os fatos nutricionais de qual é a composição desse alimento, ele ainda trouxe os ingredientes que compõem esse alimento e trouxe ainda uma recipe, né? Além disso, aqui embaixo, olha, ainda tem nesse quadrinho azulzinho aqui uma propaganda que é bem apelativa. Então, ó, tá dizendo assim: nosso compromisso com a qualidade é 100% de satisfação ou o seu dinheiro de volta em dobro. Né? Então, olha só, em um único texto nós temos a função referencial, tá vendo? Nós temos a função apelativa. Então, para vocês verem que os textos têm funções diversas. E os comics? Na grande maioria das vezes, os comics têm a intenção de entertain, de entretenir, de divertir. Mas nem sempre. Às vezes eles têm outras funções além de divertir, né? Vamos olhar mais dois exemplos. Esse aqui, por exemplo, olha, o garotinho fala: It feels like I've been inside forever. Parece que eu estou preso dentro de casa há séculos, né? Igual a gente diria, para sempre, né? I can't go to the movie theater or pizza parlor. I miss my classmates. Não posso ir ao cinema ou à pizzaria. Tô com saudade dos meus colegas. Aí o pai diz: Anne Frank and her family spent 2 years in an attic. Anne Frank e a família dela passaram 2 anos em um sótão. E o menino tem uma reação zero, né, a isso. Aí o pai fala: Yeah, I expected that blank look and no comment. Sim, eu esperava esse olhar perdido, né, esse olhar sem direção e nenhum comentário. Provavelmente o que o pai está fazendo aqui é uma sátira, é uma crítica ao fato de que as crianças hoje em dia não leem, né? Porque provavelmente esse menino nunca ouviu falar e não sabe quem é Anne Frank, né? Então aqui existe uma sátira, uma crítica. E isso aqui, esse segundo quadrinho, é mais aquilo que a gente em português chama de charge, né? Em inglês eles não diferenciam, não. Tudo para eles é comics. Às vezes eles chamam de comic strip quando é a tirinha, né? Aqui ele está numa entrevista de emprego, na mesa está escrito now hiring, significa contratando agora, né? E aí ele começa a conversar e está escrito LOL, BFF, OMG, BRB, que significa laughing out loud, rindo alto. BFF, que é Best Friends Forever, melhores amigos para sempre. OMG, que é Oh My God. BRB, que é Be Right Back, que é volto logo. E aí o entrevistador fala: Do you speak any languages beside texting? Você fala alguma outra língua além de texting, né? Que é aquela linguagem escrita no WhatsApp. Ou seja, em ambos os casos foi feito um comic, né? Uma comic strip para poder satirizar, satirize, criticize o uso excessivo de texting ou a falta de leitura e de conhecimento de história e do mundo dos jovens de hoje em dia. Então, não foi simplesmente divertir. Existe uma intenção além de divertir por trás do texto dos quadrinhos.
ok? Graphics and tables são gráficos e tabelas que têm como objetivo informar mesmo, trazer informação. E a gente tem que ter, às vezes, um certo conhecimento matemático para poder saber ler direito gráficos. É uma habilidade importantíssima. E infographics. Isso aqui é um infographic. O que é um infographic? É um conteúdo que vai usar não só a informação verbal, mas também informação visual para transmitir um conceito de forma rápida, fácil, que seja de fácil entendimento para o meu interlocutor. E como hoje em dia nós temos muitos recursos, né? A gente usa ilustrações, gráficos, tem infográfico que tem som, que tem GIF, que usa vários tipos de mídias diferentes. Esse aqui é um exemplo de um infográfico com o objetivo de informar. E na próxima tela eu vou mostrar para vocês um infográfico que tem elementos mais sofisticados, né, de mídia. Observem. É um gráfico que está falando sobre o Covid-19. Então começa assim, dizendo, no título diz, pare de espalhar, alternativas para achatar a curva, né? Então, começa com a curva alta, né? Quando não há nenhuma responsabilidade coletiva. Quando há uma responsabilidade coletiva e as pessoas estão todas comprometidas, é o melhor cenário. E depois, quando não há um comprometimento, que a curva achata e volta a subir. E vocês viram, é um infográfico e ele é animado. Então, são características que hoje são possíveis por causa do avanço da tecnologia. Porque antigamente os gráficos eram todos, né, estáticos. News articles, que são os artigos do noticiário, de jornal, de revista, cujo objetivo principal é informar. Advertisement, que é a propaganda, que basicamente quer sell a product or service, que é vender um produto ou um serviço. A biography, uma biografia, que tem como objetivo inform and describe, descrever a pessoa e informar sobre ela. E, gente, existem muitos outros tipos de texto. Hoje nós vamos ficar com esses, né? E não sei se vocês perceberam como que cada texto tem uma característica própria, né? Cada um usa uma linguagem própria, de acordo com a sua intenção, de acordo com o público que quer alcançar. Tudo isso você deve observar quando você vai interpretar um texto, porque, inclusive, são coisas que costumam ser muito cobradas em prova, né? Com que objetivo o texto foi escrito. So that's all for today. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. See you soon.